Olá, gente! Hoje nós estamos aqui com o pastor Wagner e nós vamos falar sobre maldições hereditárias e sobre inveja. Eu sou Mônica Freitas. Eu sou a Mônica Santos. E eu sou a Mônica Canedo. E vamos começar já a primeira pergunta. O que é maldição, pastor? Eu sou Wagner de Oliveira, pastor. Hoje eu estou aqui no meio da trindade de Mônica. Olha que coisa forte, né? Entre Mônicas. Entre Mônicas. Não é fácil, não. Bom, para mim é uma satisfação estar com vocês. Deus abençoe poderosamente. Bom, maldição. A palavra diz mal de ação, ou seja, é um mal em ação na vida de uma pessoa e não apenas na vida de uma pessoa. A maldição, ela pode ser vista em toda uma família. E por que não dizer em toda uma geração? Então a maldição é um assunto muito vasto, amplo, desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento. A Bíblia, ela não esconde esse mal que infelizmente tem sido a causa da destruição da vida de muitas pessoas. Então a maldição, a palavra maldição é o mal em ação que vem por vários motivos, por várias causas, e creio que no decorrer aqui nós vamos falar quais são, né? Isso. Então, pastor Wagner, uma pessoa que ela aceitou Jesus, ela se batizou, ela ainda continua sofrendo essa ação da maldição, de palavras que foram ditas contra ela, palavras de maldição, aquelas coisas de hereditária. Continua sofrendo? Mônica. É claro. Aqui a gente não erra nome, né? Para todo lado que olhar aqui é Mônica. Veja bem, tudo é um processo, né? Poxa, seria muito bom eu dizer que não. A partir do momento que você vem para Jesus, você se batizou, acabou o sofrimento, a vida mudou, não tem mais dor, você aprendeu do céu. Céu da terra. Não precisa nem do céu, mas vamos ficar por aqui. Né? Mas não é assim. Quando eu venho a Cristo, arrependo dos meus pecados, porque não é só batizar, não é só tomar banho. Quando eu me arrependo dos meus pecados, confesso a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, e tomo a decisão de descer as águas do santo batismo, eu estou ali confessando publicamente a minha decisão, a minha fé. Eu recebo sim a salvação, quer dizer, a minha alma está salva. Eu estou preparado para a vida eterna. Se eu morrer agora, eu estou salvo. Mas espera aí, eu sou humano, eu vivo aqui na terra. Agora, se libertar dos laços, isto é um processo. Que a pessoa é por isso que Deus nos dá o quê? A fé. A fé é uma ferramenta e a fé também é uma arma. É o instrumento pelo qual eu preciso usar para combater contra os males. Ou seja, eu aceitei a Cristo, estou com Cristo dentro de mim, é o Espírito Santo na minha vida, então Ele vai me dar agora poder, autoridade para me desvencilhar desses laços. É porque as pessoas costumam pensar assim, eu aceitei Jesus, me batizei, agora é uma nova vida, eu sou uma nova criatura, então o que ficou para trás, acabou, Jesus já quebrou toda a maldição, então daqui para frente é outra vida. Costumam falar assim, né, dessa forma? Olha, aí eu vou dar aqui alguns exemplos, vou citar aqui para ilustrar bem. Entenda uma coisa, espera aí, eu cometi um delito, estou sendo procurado pela justiça. Aí eu vou até a igreja, me arrependo verdadeiramente, me converto verdadeiramente, aceito Jesus, me batizei. Espera aí, eu estou livre da condenação pelo ato que eu cometi lá atrás? Não. Pelo contrário. Eu tenho algo para pagar. E isso aconteceu lá em Santa Catarina. Um pastor, há 20 anos atrás, ele cometeu um delito. Se converteu e agora é pastor. De repente ele foi pego numa blitz de trânsito. Como foi puxar o nome dele? Mas tinha um mandato de mais de 10 anos. É pastor, lavado e remetido pelo sangue de Cristo, mas está preso.
Então isso se adere à questão espiritual. Eu viajo muito pelo Brasil inteiro. E eu vejo pessoas entrando nesse dilema. Pessoas, quando nós oramos, a pessoa vomita uma bruxaria. O mal se manifesta. E depois eu lembro dizer, pastor, mas como pode? Pessoas que estão há anos na igreja, batizadas. Às vezes até o braço direito na igreja está vivendo aquilo. Por quê? Eu vim até Jesus Cristo, me arrependi e tal. Mas existem coisas lá atrás, algemas, cadeias espirituais. Como o pastor Zé Souza disse aqui numa gravação que fizemos. Legalidades que têm que ser quebradas. Legalidades que eu mesmo dei. Uma coisa é a minha salvação. Outra coisa, volto a dizer, é a minha vida terrena. E aí, eu vou até aqui aproveitar o gancho e dizer, quantas pessoas que hoje estão dentro da igreja, batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, e olha para a vida deles e a vida não rompe. Ela está dentro da igreja, mas não é feliz com ninguém. Está dentro da igreja, mas a vida financeira, econômica, profissional é uma negação, vive na miséria. Vamos lá, vamos abrir o leque. Eu conheço gente, não é aqui no Rio de Janeiro, não, é lá na minha terra. Gente que é poderoso, gente que é... Deus fala, tem profecia na boca dele. Mas todo mês precisa de cesta básica. Peraí. Isso é uma necessidade de cesta básica. É uma bênção ou é uma maldição? É uma maldição. Agora, por quê? A pessoa ainda não se abriu para isso. Deus pode quebrar? Pode, mas como é que vai quebrar se eu não tenho em mim, se eu não vejo que é uma necessidade disso? Aí é que está o problema. É a pessoa colocar na cabeça que ela não precisa. Pastor, como assim? Essa pessoa tem que fazer o quê? É arrependimento? É alguma coisa lá do passado? É arrependimento? Como é que é? Primeiro, ela tem que ser ministrada. A pessoa precisa ser ministrada. Jesus Cristo vai até o túmulo de Lázaro e dá um grito dizendo, Lázaro, vem para fora. Ele recebe a vida de Jesus dentro dele. Ele ressuscita. O túmulo aí representa uma prisão no mundo, uma prisão espiritual, uma prisão do corpo, uma prisão da alma, do espírito. Então ele sai ressuscitado. Ele sai vivo a encontrar com Jesus. Mas quando ele sai, ele diz que ele tinha um lenço no rosto e ele estava com o corpo em volta em faixa. O que Jesus diz? Desatai-o e deixai-o ir. Quer dizer, ele está vivo, mas ele precisou de pessoas para ajudar. Então, a questão espiritual é dessa maneira. Tem lutas e guerras que a pessoa não consegue se desvencilhar sozinha. Ela vai precisar de uma ministração. E nessa ministração também não é de qualquer pessoa. Né? Não é qualquer oração. E tem pessoa que ela teve um passado infernal. Tem pessoa que leva uma vida tranquila, pacata. Mas tem gente não. Como eu, se envolveu com espiritismo, se envolveu com obras malignas, com entidades do inferno. Pessoas que foram espraguejadas dentro de terreno de bruxaria. Então, não é simplesmente vir à igreja, aceita. Não, não. É um processo. E esse processo, às vezes, leva algum tempo. Para a pessoa... Uma coisa é se arrepender dos pecados. Me arrependi. Tá. Outra coisa é ela abrir mão de tudo aquilo que ela fez, ela voltar atrás. Não é lá atrás. Não é isso. É espiritualmente falando que eu estou dizendo aqui. E quando eu falo sobre ministração, gente, toma cuidado. Toma cuidado até com quem põe a mão sobre a sua cabeça. Ao invés de gerar bênção, acaba gerando o quê? Uma maldição. Eu só posso dar o que eu tenho. Tem gente que não tem nada e está impondo a mão na cabeça dos outros. Vai dar problema isso aí. Vai ficar complicado. Então, aproveitando o gancho aqui, essa semana, até quarta-feira, nós estamos ali uma grande guerra contra a quebra de maldição. E se você precisa de alguém para ministrar, nós estamos lá para isto. Para declarar e determinar a quebra dessas correntes malignas na sua vida. Agora, não sei se vocês vão perguntar, mas vamos lá. Como identificar uma maldição? Como é que eu sei que eu estou debaixo de uma maldição? É simples. Muito simples. É aquela pessoa que ela tem tudo para ser e não é. Ela tem tudo para vencer e não vence. Ela tem tudo para chegar e não consegue chegar. Ela tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Tem uma maldição na vida dela. Tem um mal ali na vida dela que precisa ser quebrado. A partir do momento que aquele é quebrado, o caminho da pessoa se abre. E ela consegue ser feliz.
ela consegue ter saúde, ela consegue ter paz, ela consegue dormir bem durante a noite, ela consegue se dar bem na vida sentimental, ela consegue prosperar, ela consegue avançar na vida e ir em direção ao projeto de Deus para a vida dela. Pastor, pode ser que uma pessoa, ela esteja assim, bem em tudo, mas uma área só da vida dela, ela entrou para a igreja, aceitou Jesus, e a vida dela começou a prosperar, mas na vida emocional, na vida sentimental está presa, né? Ou outras áreas. Isso pode acontecer? Pode. E aquela questão, Mônica, nós seres humanos, nós temos uma tendência de nos apegar mais à tragédia, aos problemas. Então, se uma área da pessoa não vai bem, parece que contamina todas as outras. E a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Imagina, vamos lá, a pessoa, ela tem saúde, ela tem prosperidade, trabalha, se dá bem na vida, chega uma altura do campeonato, ela olha para trás e diz assim, puxa vida, sou um homem, uma mulher saudável, um homem saudável, tenho meu apartamento, minha casa, meu carro, meu dinheiro guardado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu sou sozinho. Aí eu olho no meu currículo, todas as pessoas que eu me envolvi foram só frustrações, só decepção. E tem muita gente vivendo isso. A pergunta aí foi violenta. Tem muita gente vivendo assim. Nessa área que você progride, nessa área você avança, nessa aqui também, mas tem uma área que quem é dono de você é uma maldição. É um mal que te trava. Essa área você não tem domínio. Essa área você não é o comandante. Existe uma força maligna que dita a regra nessa área da tua vida. Agora, em Cristo, isso tudo pode ser mudado. E se a pessoa olhar para trás, vai ver que houve outras situações iguais ou parecidas dentro da família. Né? Aí é maldição hereditária, né? Tem pessoa, Mônica, que parece que na vida dela, olha o que eu vou dizer, apertar o botão de repetição. É o mal que vem por ascendência. O mal que vem por ascendência. E isso é muito forte. Porque a Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais aos filhos até terceira e quarta geração. E nessa questão, pastor, assim, muitas vezes, como ele está falando, né, dessa questão de pai para filho, e às vezes doenças, essas coisas assim. E basta só a pessoa declarar, por exemplo, a pessoa começa a aparecer com alguns sintomas, aí começa alguém da família mesmo falar, teu pai era assim, tinha as mesmas coisas, toma cuidado, você também está tendo. E basta só essa pessoa falar assim, não, comigo isso não vai acontecer, eu creio que Deus não vai permitir, eu não aceito isso na minha vida. Basta somente a pessoa ter essa certeza, ela já professa fé, já conhece, então ela não quer receber aquela palavra, mesmo que tudo à sua volta, as pessoas, né, que conheço até digam isso para ela, basta só isso, ou tem que ter. Na realidade é o seguinte, se existe o mal na família, tem que ser quebrado, gente. Tem que ser arrancado. Porque, na realidade, querer ninguém quer. Ninguém quer ver infeliz, ninguém quer sofrer, ninguém quer padecer, ninguém quer ver uma vida presa, amarrada. Então o mal, Deus não. Deus ele entra e antes de entrar, ele bate. Eis que estou à porta e bato. O mal não. O mal invasou. Ele entra como ladrão. Ele é invisível. E tem pessoa que diz assim, eu não aceito isso e aquilo, mas quando ela olha para a vida dela, o mal já está ali. E outra coisa, gente, a guerra da sua família é a sua guerra. A batalha da sua família é sua batalha também. Não adianta você, eu não estou sofrendo. Não, coisa nenhuma. Se o mal está na sua família, ele está na sua vida. Se o mal está atingindo alguém da tua casa, ele faz parte de você. E aí, olhe bem, como eu estava falando aqui sobre o mal que vem por ascendência, o mal que vem lá de trás. Eu estava falando ontem, numa parte da mensagem, sobre aquela atriz, Angelina Jolie. Alguns anos atrás, foi notícia mundial. Ela tirou os seios e implantou uma prótese. Por quê? Porque um médico renomado provou para ela, através da árvore genealógica dela, que ela teria mais de 90% de chance de ter o quê? O câncer. O que o médico visualizou na árvore genealógica? Uma maldição.
Então, quer sim, quer não, a própria medicina assina que existe uma maldição. A pessoa ela vai fazer uma consulta e é muito comum o médico perguntar o quê? Peraí, na sua família tem alguém com problema cardíaco, com hipertensão, pressão? A pessoa diz, tem. Quem é? Minha mãe. O que o médico entende? Que o camarada está na fila. Ele pode ser o próximo. Ou seja, existe isso, tá? Na genética da pessoa. E uma outra coisa aqui, um detalhe, para você entender mais. Heranças espirituais. Todos nós recebemos traços dos nossos pais. Isso até é para não dar confusão. Imagina, eu sou negro, minha esposa é negra. Aí eu vou lá na maternidade, o neném é loiro. Deus é maior. Acontece. Só Jesus na causa se acontecer. Né? Agora, por que nasce com os traços? Porque dentro do ventre materno existe o quê? Existe uma transferência na genética. Né? Então, aquela transferência, aquela unificação de genes para formar o nosso corpo, que vem do nosso pai, da nossa mãe, que por sua vez vem dos nossos avós, bisavós, que vai formando. E olha como é que são as coisas. Eu sou de uma família de 6 irmãos. Eu sou primogênito. Quando olha para o meu irmão mais novo, ele é diferente de todos. Todos nós somos de altura mediana. O meu irmão mais novo, o caçula, ele é um gigante. Meu pai nem minha mãe não são assim. Nenhum dos irmãos são. Em uma certa feita, conversando com meus tias, disse assim, o Wanderson é a cara do tio Marcelino. Tio Marcelino, meu Deus do céu, nem eu conheci ele. Então, quer dizer, olha onde é que os traços veio. Olha a herança genética se mantendo na família. Então, aí pode nascer um louro de olho azul, né? Aí que vem, né? Aí tem que ver onde é que está esse negócio. Onde é que está esse negócio? Imagina, todo mundo da África nasce um louro. Herança. Então tem pessoa que quando nasce, cresce, é muito comum a mãe dizer assim, puxa vida, é o jeitão do pai. É o jeito da mãe. É igual a avó dela. Por quê? Herança. Heranças físicas, comportamentais, e da mesma maneira existem aquelas heranças que os olhos não veem. Chamada herança espiritual. É onde se transfere o que você disse aí. O pai bebia e fumava, o filho também. O pai ou a mãe nunca conseguiram se dar bem na vida sentimental, se separaram. Hoje o filho nasceu, cresceu, está tentando ser feliz e também não consegue ser. O que é isso? Não é normal. Tem pessoa que acha que é o karma. É o karma da família. Nascendo assim, é a sina. O destino é esse. Gente, isso aí é um apelo ao conformismo. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus para a sua vida é que você vença tudo isso pela fé em nome de Jesus Cristo. Então, como falou, a gente tem que primeiro perceber, né, para depois a gente buscar... Querer um tratamento. Querer um tratamento. Eu preciso querer um tratamento. Né? Às vezes eu estou com uma ferida aqui, uma ferida escondida, guardada, como é que vai cicatrizar? Eu preciso mostrar a ferida e acreditar que tem um tratamento. E querer me ver curado. Tem uma passagem bem interessante que eu estava lendo essa semana, que está em Êxodo, quando Moisés, né, o faraó manda chamar Moisés e pergunta para ele quando é que ele queria ficar livre, né, daquelas rãs, porque eles estavam sofrendo com as pragas. Aí ele chega para Faraó e fala, mandou chamá-lo, né, que a gente quer ficar livre, que ora aí para o seu Deus para eu ficar livre, eu falasse ficar livre dessas rãs que estão aqui, né, acho que era até a praga das rãs, né. Aí o Moisés falou para o Faraó, falou assim, eu vou orar, quando é que você quer que vocês fiquem livres dessa maldição, dessas rãs? Ele, pode ser amanhã.
Quer dizer, o cara tinha oportunidade de pedir Pra hoje, hoje. mas para amanhã. Quer dizer, dormir mais uma noite com as mães e não procurou ali na hora pedir para que, não, agora, né? Eu quero agora. Mônica, a pior maldição é a maldição do conformismo. É a pessoa ela se adaptar, se acostumar ao sofrimento. Quando a pessoa se acostuma ao sofrimento, o sofrimento para ela já não é mais sofrimento. Tem pessoa que já se adaptou a uma vida miserável, perdão, já se adaptou a uma dor, a uma doença, já se acostumou com aquilo. A pessoa quando já acostumou tanto que ela até diz, a minha dor voltou. Quer dizer, nem foi embora, estava aí guardado. Né? Então, o conformismo é uma maldição, é uma arma que Satanás tem usado de uma maneira terrível para destruir a vida de muita gente e fazer com que muita gente viva uma vida inteira sem experimentar o grande poder transformador do nosso Deus. Quando uma pessoa se conforma, não tem como Deus fazer nada e nem como outro ser humano ajudar quem está conformado. Não foi para amanhã, né? Amanhã eu vejo, amanhã eu vou, amanhã. Deixa para depois. Aceita, né? Aquela situação, a vida é assim mesmo, é desse jeito mesmo, né? Faz lá, Mãe, aquela pergunta. Qual o poder da inveja? Eita, aí é forte. Provérbios 27:4 diz assim, ó, cruel é o furor, impetuosa é a ira. Quem parará diante da inveja? Olha que coisa terrível. E aí eu vou além. Quando nós olhamos lá em Gênesis, qual foi a arma que o diabo usou para quebrar a estrutura da primeira família constituída na terra? A inveja. Caim e Abel. Então a inveja, ela é destruidora. Ela é danosa. A inveja seca a vida das pessoas. A inveja destrói. A inveja, olha bem, a inveja apodrece os ossos. Imagina, aí eu vou fazer uma medição aqui para você entender o poder da inveja. Hoje se vai em museus e se encontra lá os fósseis, que leva lá no passado a pré-história. Então, tá ali, ossos de milhares e milhares de anos. Animais que viveram, morreram, deixaram os fósseis. Vai hoje no cemitério e abre uma tumba, um túmulo de anos, vai encontrar lá as ossadas. O tempo passou, a morte veio, os ossos estão lá. Aí vem a Bíblia dizendo que a inveja apodrece os ossos. Ou seja, o que a morte não faz, a inveja faz. Nossa. Forte isso. Entendeu? Qualquer pessoa pode sofrer de inveja, mesmo uma pessoa que esteja dentro da igreja. Qualquer pessoa. Ei, quer um detalhe mais? A Bíblia é clara, falando de Jesus. E o prenderam por causa de inveja. Aí a pergunta fica assim, peraí. Se Abel era de Deus, como é que a inveja pôde levar Abel a morrer? Como é que a inveja matou Abel? Escuta o que eu vou dizer aqui. Isso aqui é muito forte. Abel era um homem de Deus, foi aceito por Deus, Deus se agradou dele e por inveja o irmão o matou. A arma que o diabo usou para matar Abel foi inveja. E é bom lembrar que inveja é um espírito. Inveja é um espírito que possui a pessoa. Ok? Então, o espírito da inveja possuiu Caim. Agora, por que Abel morreu? Escuta isso aqui. Abel achava que só a bondade dele livraria ele da inveja. Quando se fala de inveja, tem muita gente assim, mas peraí, eu não tenho nada. Por que as pessoas vão invejar? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, não desejo mal para ninguém. Por que alguém vai ter inveja de mim? Esse é o grande erro. A bondade apenas não livra a pessoa da força da inveja. E inveja tem todo canto. E o que ele tem que fazer, pastor Wagner? Olha, para você se... Aí o leque se abre. Por quê? Jesus disse assim, antes de orar, você tem que vigiar. Primeiro você tem que saber quem anda do teu lado. Viu? Você tem que conhecer e dar uma peneirada na sua amizade. Hoje nós vivemos no mundo virtual, mundo da tecnologia, muita gente se grava. Eu tenho tantos amigos, eu tenho tantos seguidores, você tem tanta gente fofoqueira que quer saber da sua vida, quer se inteirar do que está acontecendo na tua vida. Então, você quer se livrar da inveja? Não existe uma oração que faça
que, ó, a partir dessa oração, a partir desse propósito aqui, nunca mais ninguém vai ter inveja de você. Não existe isso. Ok? Então, a princípio, você precisa caminhar, seguir, para não ser vítima de inveja. Então, eu volto a dizer aqui, toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado com quem você compartilha seus sonhos, seus projetos. Existem pessoas que não são saudáveis aos seus sonhos. Então, de repente, você está... E a inveja é uma ferramenta pequenininha. Só tem inveja de você quem está perto de você. Quem está longe não tem inveja. Ah, vou ter inveja lá do príncipe, lá de país, lá, não sei das contas. Não conheço, nunca vi. Agora, quem está perto dele vai ter inveja. Então, volto a dizer, primeira coisa, toma cuidado com quem você anda. Já dizia o meu avô, diga com quem anda, eu te direi onde você vai parar. E o que acontece, pastor, quando alguém está sendo vítima de inveja? Meu Deus do céu. O que acontece com essa pessoa? Olha, a inveja tem várias ramificações. A manifestação da inveja. Tem pessoa que ela é tão invejada que ela começa a perder tudo que tem. A pessoa estava em ascensão, crescendo, progredindo, e de repente, que estava indo tudo muito bem, começa a regredir. Fica doente. Fica enfermo do nada. Se é por inveja, é uma doença que não tem causa aparente. E eu vou dar aqui alguns sintomas. Tem pessoa que ela tem aquela dor de cabeça fina. O que é dor de cabeça? Dor de cabeça de agulha. Aquela dor de cabeça que sempre tem uma dor fininha que passa pela cabeça. Isso é inveja. A pessoa que ela anda o dia inteiro com o corpo pesado. Isso é inveja. Pessoas que constantemente têm dor e peso nas pernas, constantemente têm queimação no estômago. Isso são sintomas de uma pessoa que está sofrendo por inveja. Pessoa que ela deita, dorme a noite inteira e ela acorda cansada. Ela está sendo sugada pela inveja. Então, a inveja sempre vai usar alguém. Então, o princípio é esse. Essa inveja, o espírito da inveja nunca vem sozinho. Ele vem incorporado, alugado em alguém. E é bom lembrar que a Bíblia diz que os patriarcas invejaram José, mas o Senhor era com ele. Espera aí, quem foram os patriarcas? Aqueles pelo qual nasceu as tribos de Israel. Efraim, Judá, homens de Deus, de família cristã, conhecedores da palavra, mas que deixaram de ser possuídos pelo espírito da inveja. E eles, de Deus, invejaram José. Quer saber de mais quem? Moisés, 2 irmãos, Miriam e Arão. Ele diz que Miriam e Arão invejaram Moisés. Ele diz que eles invejaram Moisés e Deus viu e ouviu e interveio. Então estamos falando de gente da prateleira de cima. Imagina nós, meros mortais. E o que fazer então? Fechando, né? Deixa uma palavra aí para o que a pessoa pode fazer para mudar essa situação na vida dela. O senhor já falou para a gente peneirar, né? Isso eu acho assim que é o essencial. É o mais importante. É o mais importante porque o espírito da inveja assim, vai tentar encontrar alguém perto da pessoa. Então, tem pessoa que se libertou do vício, veio para a igreja, se libertou do vício, se libertou do pecado, se libertou daquilo, se libertou daquilo, e não conseguiu se libertar de uma coisa. Não conseguiu se libertar da mania de dizer sim para todo mundo. Não também é a resposta. Fala, Deus. Não é verdade? Em nome da bondade, a pessoa se dá mal. Em nome da bondade, a pessoa perde o que tem. Eu vou dar aqui um exemplo para a gente finalizar. Lá em Joinville, na igreja aqui em Congrego, aconteceu uma situação. 2 irmãs. Uma tinha carro e a outra não. O que ela fazia? Saía de casa, dava a volta para pegar a irmã para levar para a igreja. A irmã que não tinha carro era solteira. A irmã que tinha carro era casada. Só que nesse trajeto, a irmã, por desabafo, desabafava com a irmã dela. A situação, o problema que estava dentro de casa, na família. E irmã, poxa, ia para a igreja, desabafava. E sempre 2, 3 dias depois, o marido dela chegava em casa irado. E ela não se tocava. Que tudo que ela falava para a irmã
colocava um tempero maligno e jogava na cabeça do marido. O que aconteceu? Passaram 8 meses. O marido dela saiu de casa, alugou um apartamento e foi morar com a irmã dela. Deus me livre. As Mônicas aqui, o horror. O silêncio invadiu. Então, peraí. Boa ação, boa atitude, levando para a igreja, dando carona, domina com o inimigo. A Bíblia fala assim, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Né? Tem hora que a gente vai ter que ser de Deus, ter uma percepção, exatamente. E falar não e viver a sua vida. Né? Não também, gente, não também resposta. Eu volto a dizer, a inveja nasce dentro de casa, hein? Desde criança. Dá um presente para um e não dá para o outro para ver. Mais tempo. Eu vou pesquisar, eu tenho uma mesmo. aí maravilha. Né? Então, irmãos que estão nos acompanhando aí, nós falamos sobre 2 assuntos aqui muito. Precisava de muito tempo para poder falar. Questão de maldição, questão de inveja. Né? A síntese de tudo isso é o seguinte: em Deus, a solução para tudo. Deus é maior do que qualquer malignidade. O poder de Deus está acima de tudo isso. Nós é que vacilamos. Somos tardios em procurar uma resposta, em procurar um tratamento. Somos tardios em crer e acreditar e nos lançarmos. A demora é toda nossa. Deus a todo instante está batendo. Como essa live aqui, essa gravação, essa filmagem, esse vídeo. É Deus chamando você para se limpar, para ser livre. Você não está aí acompanhando esse vídeo só para acompanhar. Em cima disso há um projeto. Eu sei que de repente a nossa imagem vai chegar a muitos lugares. Então onde você está? Procura uma igreja evangélica. Procura alguém para te ajudar. Você que de repente está nos acompanhando, está nos assistindo e evidenciando muita coisa que nós estamos falando aqui, é a sua vida, é a sua história. Então, mais do que depressa, procure a ajuda certa. Não é em qualquer lugar. Não. Às vezes a pessoa descobre que está sendo vítima de um ritual, de um bruxedo, e alguém leva ela para um outro lugar onde se faz um ritual para desfazer aquele ritual. O mal nunca vai combater contra o próprio mal. A luz, sim, faz as trevas se dissiparem. Tá? Então você que está se identificando com o que você está ouvindo, procura uma igreja evangélica mais perto da tua casa, mais perto do bairro onde você mora. Chega, conversa com o pastor daquela igreja. Não conversa, vai lá. A minha situação é essa. Eu tenho certeza. O Deus que está fazendo você nos ouvir, nos assistir, é o Deus que vai usar esse homem, essa mulher de Deus para te ajudar. Ficando por aqui, a gente quer agradecer, né, pastor Wagner. Eu sei que o assunto, né, assim, dá vontade da gente continuar conversando, se inteirando melhor, né? Quem não quer crescer e se livrar, né, de todos esses males, seja maldição hereditária, seja inveja. Mas nós estamos ficando por aqui. Vai lá, curte, comenta. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente vai estar no decorrer do tempo respondendo. E agradecendo ao pastor Wagner mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com o senhor. É um prazer para a gente. Prazer todo meu. Glorificamos a Deus porque eu creio que é providencial. Né? A gente não tinha planejado nada. Né? Exatamente. Então eu creio que é a providência divina. Por isso que eu acredito também que algumas pessoas serão alcançadas. Eu sei que é um assunto que uns creem, outros não creem. Nem Jesus agradou todo mundo. Né? Muitos, quando Jesus expulsou demônios, alguns disseram, ele expulsa demônio pelo poder de Deus e mundo. Chamaram Jesus de diabo, de demônio. Então, muitos descreem, não acreditam. Mas é para quem crê, é para quem acredita e é para quem Deus está falando. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Deus te abençoe e creia que Deus é mais na sua vida. Até a próxima.